Olá, você já se pegou pensando algo semelhante a isso? Os jovens de hoje são piores do que o da minha época. Os jovens de hoje não querem saber mais de nada. O que vai ser dos meus filhos, dos meus netos? Pois é, eu, apesar de não ter entrado nem no Zenta ainda, eu também já fui pego com essas ideias pessimistas, com esse até um pensamento injusto. E daí eu escrevi um artigo que eu quero compartilhar com vocês, chamado Poucos, mas que fazem toda a diferença. E por que que eu escrevi esse artigo? Outro dia eu estava assistindo um filme indicado por aquele site que eu recomendo, que chama Farofa Filosófica, e é um filme que conta a vida de Sócrates, do filósofo lá que começou, Sócrates, o professor de Platão, depois de Aristóteles, né? Platão foi de Aristóteles, viveu mais ou menos no século IV antes de Cristo. E o Sócrates tem uma hora no filme que ele fala bem assim, algo semelhante ao que eu digo assim, que eu também já fui pego pensando, e daí eu fui dar uma lida, né, nos textos dele, e olha que bacana que eu achei aqui. Sócrates reclamando 4 séculos antes de Cristo. Os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos. Se passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Parece que ele está falando do dia de hoje, né? Olha que bacana. Apressam-se a ir à mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Mas olha que situação, não foi só Sócrates que reclamou da juventude atual, não. Eu coloquei aqui no artigo, no texto, outros textos. Por exemplo, na Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, foi escrito o seguinte, uma inscrição que foi encontrada lá. Esta juventude está podre no fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. E eu cito ainda outros, né? Outros textos muito antigos, onde houve essa reclamação com relação aos jovens. Daí você deve falar, e aí, mas doutor Henrique, e aí, qual que é a conclusão? Por que você escreveu o texto? Porque assim, na verdade, isso me deu esperança. Acredita? Ao invés de eu ficar triste, reclamando dos jovens, me deu muita esperança. Por quê? Porque eu vi que essa questão da geração atual ou passada, né, atual, vamos falar, reclamar da geração futura, dos jovens que estão se formando, isso sempre teve, sempre houve essa queixa, sempre houve essa reclamação. E o que eu acho interessante é o seguinte, que mesmo em meio a um aparente declínio moral, intelectual, sempre houve um povo, algumas pessoas, por isso que eu chamo o artigo de poucos, mas sempre houve poucos, mas que fazem toda a diferença. E não pensa assim, eu não estou vendo ninguém ali. Em algum momento da vida, o jovem se desperta, dá um start, né? Daí ele liga, como que diz, né? Diz, eu dizia, não sei, acorda para a vida. Eu lembro assim, fulano não vai ser nada. Às vezes o pai fala pro filho, você não vai ser nada, esse daí não quer nada com nada. Em algum momento ele acorda, desperta, e daí ele vai se dedicar aos estudos, ao trabalho, a fazer o bem ao próximo. Então, não é todo mundo que está pensando apenas no próprio bem, que está pensando apenas em lucro, que está pensando apenas em diversão, que está pensando apenas em jogos online. Não é nada disso. Mesmo hoje, você pode olhar ao redor e falar, não vejo ninguém que salva. Às vezes um professor universitário faz isso, né? Chega na sala de aula e fala, desses 80 alunos, né? Primeiro dia de aula, 90 alunos, último dia de aula, 10 alunos. Mas sim, primeiro dia de aula ele olha, dá um olhar, fala, não vai ter ninguém que vai prestar aqui. Às vezes acha um ou dois, às vezes ele se engana. Por quê? Na jornada, no decorrer ali
daquele curso, ou às vezes ele até abandona o curso e vai para outro, em algum momento do amadurecimento, aquele jovem cresce, se torna uma pessoa que, se você olhar 20 anos depois, você não reconhece. Uma pessoa dedicada, uma pessoa, vamos falar, para a família, uma pessoa para a sociedade, pensando no bem do próximo, uma pessoa que de repente você fala: "Puxa vida, o que que aconteceu?". É esse despertar. Então, anime-se, né? Não pense dessa forma injusta como eu fazia e como vários filósofos e várias inscrições antigas registram. Não fica se lamuriando pensando: o que vai ser do futuro? No mundo não tem solução. Tem sim. Poucas pessoas fazem muita diferença. Uma pessoa mudou a história universal. Ele existe a história do tempo contado antes e depois dele, que é Cristo. Então, assim, poucas pessoas podem fazer muito, tá bom? Hoje é o recado que eu quero deixar. Eu vou colocar o link desse artigo. Espero que você goste e que compartilhe. Forte abraço, meu nome é Henrique Lima. Você está aqui no canal Compartilhando Justiça. Abraço.